Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês vão estar assistindo essa aula, mas eu gostaria de dar as boas-vindas à disciplina de Temas Contemporâneos da Gestão Pública 3. Eu sou o professor Francisco Tadeu Freire e gostaria de dizer que é um prazer estar aqui novamente com vocês. Deixe aqui também o meu contato do Instagram, @Francisco Tadeu Freire, e na oportunidade eu convido todos vocês a participarem dessa rede social comigo. Caso vocês tenham alguma dúvida em relação a essa disciplina, ou sobre gestão pública, ou sobre administração geral, vocês podem me enviar um direct lá via Instagram e vai ser um prazer poder conversar um pouco mais sobre esses temas com vocês. Bom, pessoal, o tema da nossa apresentação hoje se chama Percebendo as Políticas Públicas. E o primeiro questionamento é por que estudar políticas públicas? Evidentemente, as políticas públicas estão presentes em todos os campos de atuação do governo, como saúde, educação, economia, segurança, meio ambiente. E quanto mais pesquisadores, cientistas eu tiver ali estudando as políticas públicas e as ciências políticas, melhor e maiores benefícios eu vou ter para a sociedade e o governo. Por quê? Evidentemente que esse corpo colaborativo vai poder ajudar a sociedade e o governo a tomar melhores decisões, no sentido de enfrentar problemas que são considerados públicos, que têm relevância pública. E quando a gente pensa em nome de atuação profissional, por que estudar as políticas públicas, a gente sabe que diversos setores, como educação, saúde, habitação, infraestrutura, acabam demandando profissionais técnicos com habilidades analíticas relacionadas às áreas de políticas públicas. Esse profissional vai atuar tanto a nível nacional como internacional em organizações públicas, organizações do terceiro setor, organismos multilaterais, internacionais e geralmente tem um perfil que é apreciado para esse tipo de profissional. Bom, qual seria o perfil? Um perfil criativo, que seja criativo para encontrar soluções para problemas públicos que sejam tecnicamente eficientes e politicamente viáveis. Espera-se também que esse profissional tenha a capacidade de entender o que levou um problema público a aparecer e ganhar relevância no meio de uma comunidade política. A gente espera também que esse profissional tenha a capacidade de buscar soluções e alternativas existentes para mitigar ou extinguir tal problema público. Entre os objetivos de aprendizagem, nós temos aí apresentar de forma simples e direta conceitos básicos da área de políticas. Então a gente vai falar um pouquinho o que é polícia, o que é políticas, né? Qual a diferença entre public policies. A gente vai definir também o que é política pública. Espero que vocês consigam elaborar em suas próprias palavras uma conceituação do que são políticas públicas. A gente espera apresentar um glossário de termos de políticas públicas, policy stake, policy maker, stakeholders, tem outro glossário com atores envolvidos na elaboração de política pública. A gente também faz uma discussão teórica aí em cima do que seria, né, qual o conceito de problema público, e a gente espera também que a gente possa entender qual o protagonismo do Estado na elaboração de políticas públicas. É somente agente governamental que faz política pública ou agentes não governamentais também fazem políticas públicas? Então, pessoal, antes da gente começar aí, de fato aí, os nossos estudos sobre políticas públicas, né, nossa apresentação Percebendo Políticas Públicas, eu queria mostrar para vocês qual o livro que a gente está utilizando para poder embasar boa parte dessa apresentação. É um livro do Leonardo Seck. O livro se chama Políticas Públicas, Conceitos, Esquemas de Análise e Casos Práticos. Praticamente todas as questões, as atividades avaliativas foram tiradas desses textos. A gente vai abordar apenas 2 capítulos deste livro e eles estão disponíveis para vocês no ambiente virtual de aprendizagem. Espero que vocês façam uma boa leitura. O livro é muito bacana e na internet também vocês encontram vários vídeos do autor, né, o Leonardo Seck, falando sobre temas relativos às políticas públicas. Então, pessoal, a gente começa aí abordando então os termos essenciais da política. E claro que a gente já começa fazendo uma observação, é que os países de língua latina, como por exemplo Itália, França, Brasil e Espanha, acabam encontrando alguma dificuldade na distinção de alguns termos essenciais das ciências políticas. Na língua portuguesa, por exemplo, o termo política pode assumir 2 conotações principais que os países de língua inglesa conseguem diferenciar utilizando o termo politics ou então o termo policy, que a gente vai estudar logo à frente. Nesse primeiro caso aqui, politics está mais associada à palavra política no sentido do Brasil,
que é uma palavra que nesse contexto vai estar se referindo ao quê? Ao conjunto de deputados, senadores, aquela disputa que eles fazem ali por cargo, aquela disputa por verbas, né, para poder estar executando seus projetos, aquele processo de convencimento dos colegas, aquela argumentação dentro do Congresso. Então é muito comum que quando a gente está utilizando a palavra política nesse sentido, que a gente encontra pessoas falando, por exemplo, meu cunhado adora falar sobre política, a política é para quem tem estômago, a política de Brasília está distante das necessidades do povo. Então, nesse sentido aí, política, ou da tradução do inglês que seria politics, está associado o quê? À atividade humana ligada à obtenção e manutenção dos recursos necessários para o exercício do poder sobre o homem, né? Então essa atividade política de barganha, né, por verba, por convencimento das pessoas, no sentido de aproveitar, de aprovar projetos dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, né? Esse processo de argumentação que geralmente acontece no Congresso Nacional. O outro termo para política, que vem do inglês, seria policy. Então, nesse sentido, policy é atividade humana ligada à orientação para decisões e ações. Então, de fato, esse termo policy como política, ele está associado aí ao que o governo faz, ou seja, aos programas, aos planos, aos projetos, né? Está associado aí à política educacional, à política ambiental, à política de segurança. E a gente pode, de uma maneira concisa, falar sobre esse termo de maneira que fica mais entendível. É o seguinte, por exemplo, eu trabalhava na Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. Em determinado momento lá da minha trajetória dentro da empresa, eles decidiram implementar uma política de segurança da informação. Então, política de segurança da informação era um documento ali com vários itens elencados, mostrando o que, né? O que eu, como funcionário, deveria fazer, como deveria me portar para que eu conseguisse agregar maior segurança da informação para a organização e para a sociedade como um todo. Quer dizer, ali eu tinha uma série de orientações. E quando a gente fala em política educacional, a gente está falando em uma série de planos, de projetos e de programas para que eu possa melhorar o quê? Evidentemente, a política educacional do país. Bom, quando a gente pensa aí no termo política pública, ele está muito mais associado a public policy, que está vinculado a esse sentido da palavra police, né? Política, que a gente acabou de abordar. Então, quando a gente fala em public policy ou políticas públicas, né? Elas vão tratar aí do conteúdo concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas e do processo de construção e atuação dessas decisões. Então, quando eu estou utilizando esse termo que é public policy, a gente está falando diretamente sobre os programas e planos, né, públicos do Estado. Então é comum que a gente veja as pessoas falando, por exemplo, frases: temos que rever a política de educação superior no Brasil. Está falando o quê? Que é preciso rever esse conjunto de planos, esse conjunto de ações, esse conjunto de programas voltados para a educação superior no Brasil. A gente encontra esse mesmo sentido nas frases: a política ambiental da Amazônia é influenciada por organizações nacionais, grupos de interesses locais e a mídia internacional. E aí, quando a gente fala de organizações nacionais, a gente está falando que são atores também dentro do processo de determinação das políticas públicas, os grupos de interesse, né? A mídia nacional e internacional também. É fácil de entender também o termo política pública na assertiva, né? Percebe-se um recuo nas políticas sociais de países escandinavos nos últimos anos. Então, todos esses termos aí são termos essenciais da política pública. Então, a gente abordou aqui políticas, certo? No sentido de convencimento, de argumentação no Congresso Nacional, o termo policy, né, que está relacionado aí diretamente com as ações do governo, ou seja, o que de fato essas políticas públicas fazem, né? São os planos, os programas, os projetos, e o public policy, que seriam as políticas públicas que a gente reconhece aí no Brasil. E como eu disse anteriormente, a gente tem políticas públicas em áreas diversas, a gente tem políticas públicas sociais, na área de segurança, na área de educação, na área de cultura, na área ambiental. Aqui, pessoal, a gente já entra numa definição de política pública mesmo.
o conceito está bem seco, mas quando a gente pensa em política pública, a gente está falando que política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público. Então, vamos supor que tem uma determinada... vamos supor que, na realidade, é uma realidade de país, evidentemente, os dados que eu vou citar aqui, eles são fictícios, mas vamos supor que eu tenho um determinado país onde 70% da população é alfabetizada e 30% não é alfabetizada. Então a gente vai falar o quê? Né? Que a gente tem um problema público aí. 30% da população, né, em tese, se fosse do Brasil aí, ela não é alfabetizada. Então, qual o papel do Estado nesse sentido? Evidentemente, é definir uma quantidade de políticas públicas, né? Uma política pública voltada para a educação, e dentro dessa política pública eu vou ter vários programas, vários planos, vários projetos que vão atuar em áreas diversas, visando resolver o quê? Né? Visando trazer diminuir esses 30% não alfabetizado no país para uma quantidade que seja minimamente aceitável, né? Evidentemente que o ideal seria o quê? Que 100% da população do país fosse alfabetizada. Então, quando a gente fala isso no contexto de política pública, a gente está falando que o Estado, né, ele deve elaborar uma série de diretrizes, uma série de orientações, né, uma série de modos como fazer para que a gente possa resolver esse problema público. Evidentemente que as políticas públicas, elas têm dois elementos fundamentais. Um é a intencionalidade pública. Então, eu preciso ter a vontade pública, né, envolvida para resolver aquele problema público, e evidentemente que a política pública tem que ir de encontro ao problema público, ela tem que ser uma resposta a um problema público, né? E esse tratamento ou resolução de problema, ele tem que ser entendido como coletivamente relevante. Bom, se eu tenho 30% da população com problemas com alfabetização, isso é verdadeiramente muito relevante para uma sociedade, é 30%, né? Não são lá 2% ou 1% que já seria um problema, a gente tem um percentual muito grande aí de pessoas não alfabetizadas. Então, para que eu possa resolver esse problema, eu crio o quê? Eu crio uma política pública. Outra definição que eu trouxe para vocês que eu achei muito interessante é de que políticas públicas ou políticas públicas são todos os planos e ações do governo que garantem direitos aos cidadãos e melhoram a sociedade. É por meio das políticas públicas que o governo atende a população brasileira, investindo nas mais diversas áreas, por todo o país. Seja qual for a decisão do governo, será uma política pública que tornará realidade. Então, o que acontece? É através de uma política pública que o governo acaba executando a vontade da sociedade, né? A gente acaba reforçando cada vez mais que a política pública é uma diretriz, uma orientação para a resolução de um problema que a gente vai ter aí como característica ser relevante publicamente, né? Importante para a nossa sociedade. Tem uma afirmativa muito interessante do Leonardo Seck aí no livro de gestões públicas, que fala o seguinte: qualquer definição de política pública é arbitrária. Quando eu falo arbitrária, é que eu estou voltando mais para o lado subjetivo, né? Isso se dá devido ao quê? Devido que na literatura especializada não há um consenso quanto à definição do que seja uma política pública, por conta da disparidade de resposta para alguns questionamentos básicos. Então, quando se procura responder essas reflexões que eu trouxe aqui como pertinentes, né, a gente acaba esbarrando numa dificuldade de ter uma conceituação objetiva sobre política pública. Por quê? A política pública é percebida de maneiras diferentes, né, por grupos diferentes, por atores diferentes. Mas, em si, uma das reflexões mais interessantes que nos faz pensar sobre política pública são questões como, por exemplo, políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais ou também por atores não estatais? Né? São somente agentes governamentais que podem propor políticas públicas? Um outro questionamento: as políticas públicas também se referem à omissão ou à negligência? Então, quando eu tenho um problema público, eu faço a implementação de uma política pública. E quando eu tenho um problema público e que de repente é muito mais interessante para o Estado, a inação. Isso é omissão ou negligência, né?
E um outro questionamento é que se apenas diretrizes estruturantes de nível estratégico, ou seja, aquelas orientações de nível mais alto, né, são políticas públicas, ou as diretrizes mais operacionais, né, também podem ser consideradas como políticas públicas. A gente vai trabalhar isso aqui com alguns nossos conceituais, como é feito na literatura, e a gente vem respondendo cada uma dessas questões. Dentro dos termos essenciais, evidentemente, para que a gente possa entender o desenrolar desses nossos conceituais, eu trouxe para vocês aqui o que seriam categorias de atores, né? Então, atores são aqueles indivíduos, grupos, organizações que desempenham um papel na arena política, né? Ou participa ali de um conselho municipal, ou sou um deputado, ou sou um senador. Evidentemente que o grupo de atores, eles são elencados aqui como, por exemplo, são políticos, são atores públicos, os burocratas. Quando eu falo de burocratas, eu estou falando dos selecionados em concursos públicos, funcionários públicos, né? São os juízes, né? Os formadores de opinião pública, a associação de moradores também é um grupo de atores públicos, donos de postos de combustível do Distrito Federal, partidos políticos, Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, organizações das Nações Unidas e outros stakeholders, né? Quando eu falo em stakeholders aí, gente, eu estou trazendo um termo que é do gerenciamento de projetos, mas também é amplamente utilizado em diversas áreas, e a gente fala que em stakeholders são as partes envolvidas, né? Então são as partes interessadas ou na implementação da política pública de forma diretiva, né? Ou então em receber os benefícios dessas políticas públicas. Então, todas as vezes nessa apresentação que a gente falar sobre atores, vocês podem estar automaticamente associando a qualquer um desses exemplificados aqui embaixo. Bom, para a gente responder o primeiro nó conceitual, aquela primeira pergunta que a gente fez no slide anterior, que a gente vai estar falando exatamente sobre protagonismo na elaboração de políticas públicas, foi feito o seguinte questionamento: políticas públicas são elaboradas exclusivamente por atores estatais ou também por atores não estatais? Para a gente poder entender esse protagonismo, né, na elaboração de políticas públicas, quem é que faz políticas públicas, a gente percebe na literatura que a gente tem duas abordagens. Uma que chama abordagem estatista ou estadocêntrica, que a gente fala que é o State-Centered Policy Making. Essa abordagem ela considera as políticas públicas como monopólio de atores estatais. E a gente também tem aí a abordagem multicêntrica ou policêntrica, né? Onde eu tenho vários centros, vários grupos de interesse e outros atores aí envolvidos na determinação das políticas públicas. Para que a gente consiga seguir nossa linha de raciocínio, eu trouxe para vocês aqui, né? A gente falou anteriormente que seriam as categorias de atores, né? Eles estão envolvidos de certa maneira aí dentro da elaboração ou da percepção das políticas públicas, mas eu trouxe aqui uma distinção entre atores governamentais e atores não governamentais. Então, atores governamentais seriam os políticos, os designados politicamente em cargo de confiança ou de comissão, os burocratas, que são os concursados, e os juízes. E aqui eu tenho outros grupos de interesse que são os atores não governamentais. Então a gente tem outros stakeholders aqui, que são os partidos políticos, os meios de comunicações, né, os destinatários das políticas públicas e outros stakeholders. Então isso aqui só para a gente ter uma visualização. Quando a gente pensa aí, gente, na abordagem estadocêntrica, a gente vê que essa abordagem ela vai determinar que uma política ela só é pública quando o agente que propôs ou que executou, ele possui uma personalidade jurídica de ator protagonista, ou seja, né, a política é elaborada ou decidida por autoridade formal, legalmente constituída no âmbito de sua competência e é coletivamente vinculante, né? Ou seja, só é política pública quando é emanada de ator estatal. Então, nessa abordagem estadocêntrica, somente esses atores governamentais aqui seriam capazes, né, de propor, né, ou de propor políticas públicas que atendam ao todo. Então, nesse sentido da abordagem estadocêntrica, né, a exclusividade estatal para fazer polícies, né, ou seria políticas, é derivado da superioridade objetiva do Estado em fazer leis e fazer com que a sociedade cumpra as leis. Evidentemente que isso aqui nos faz lembrar da teoria de dominação lá de Max Weber, né?
onde eu tenho essa relação de poder aí, relação de dominadores e dominado entre o Estado, né, e a sociedade civil. Evidentemente que a gente tem a legitimidade, por quê? Porque o Estado está lá, os nossos representantes estão lá, eleitos através do voto, né, público, do voto que veio da sociedade civil. Então o Estado ele tem essa prerrogativa em fazer polícias, né, e fazer política. Nesse slide eu trouxe uma outra caracterização também dos atores das políticas públicas. Então a gente fala aí que a gente pode dividir as políticas públicas, né, a gente pode dividir os atores das políticas de interesse público em dois grupos. Os atores estatais, que são membros do Poder Executivo e Legislativo, que exercem funções públicas no Estado, e os atores privados, sociedade geral, imprensa, sindicatos, cidadãos como todo, que traz demandas ao Estado. Bom, pessoal, só para a gente continuar a nossa discussão aqui, então pensa a situação comigo. Imagina que eu tenho um município lá no norte de Minas, Não, no norte de Minas quase não chove, né? Vamos pensar ali no sul da Bahia. Eu tenho um município lá no sul da Bahia, certo? O Estado, muitas vezes, a gente vê que o Estado ele não tem a capacidade de estar atendendo toda a sociedade civil. Em algumas situações ele demora muito mais a atender uma determinada localidade ou outra, mas nessa determinada localidade que a gente está lá, né, dentro dessa discussão sobre quem está fazendo política pública ou quem está resolvendo política pública, pensa comigo que tem uma determinada localidade lá que tem somente uma ponte que liga essa cidade aos grandes centros comerciais. E aí eu tive muita chuva lá, essa chuva acabou levando a ponte e as pessoas ficaram isoladas nessa determinada região. Então ali, esse é um problema público ou não, né? Evidentemente que é um problema coletivamente relevante. Por quê? À medida que eu não tenho uma ponte para poder chegar até o centro comercial, eu vou ter vários problemas. Por exemplo, eu tenho problemas com crianças que não podiam estudar. Por quê? Porque o único meio de acesso ali era uma ponte que permitia que esses estudantes saíssem da cidade e fossem até o colégio estudar. Eu tenho problemas ali de fornecimento, então se eu sou comerciante eu não consigo comprar e também não consigo dar saída para os meus produtos. Por quê? Eu tenho um problema de infraestrutura ali, essa ponte não funciona. Então, muitas vezes o Estado ele demora a atender, né, problemas muito específicos. Então, qual que era o ideal? O ideal seria o Estado ali fazer uma obra de infraestrutura, fazer uma ponte. Mas o que aconteceu nesse município? Aconteceu que os próximos moradores ali, diante da ineficiência do Estado, da ausência do Estado, eles decidem fazer uma vaquinha, arrecadar algum dinheiro e aí eles fizeram uma ponte. Fizeram uma ponte ali que atendesse, pelo menos até o momento que o Estado não viesse e pudesse atender de maneira melhor. Então eles fizeram um quebra-galho, né? Colocaram uma ponte ali para que as pessoas pudessem passar. Bom, a gente fala o quê? Nessa situação, a gente tinha uma política pública, era necessária uma política pública? Claro que era necessário. Por quê? Porque eu tinha um problema coletivo ali relevante, certo? A minha ponte tinha caído, não tinha como chegar até a cidade, até aquele grande centro comercial, então eu tinha um problema que era um problema considerado público. No entanto, o que a gente percebe? A gente teve a ação do Estado nesse momento? Não, a gente não teve ação do Estado nesse momento. Mas a gente teve a ação de quê? Da sociedade civil. Ela se organizou, né? Procurou donativos e ali conseguiu resolver um problema público. Então a gente fala ali, foi implementada uma política pública? Claro que foi implementada uma política pública, porque eu tive um conjunto de diretrizes de ações, né? Eu tive um projeto para construir uma ponte e que resolveria o quê? Um problema público. No entanto, o que se questiona é o seguinte, e a presença do Estado, né? Então é só o Estado que faz política pública ou a sociedade civil e outras partes interessadas também têm requisitos para propor políticas públicas. Então eu gostaria muito que vocês refletissem um pouco sobre essa situação. Então, ainda sobre o protagonismo do Estado em relação à implementação das políticas públicas, a gente tem uma outra abordagem, que é a abordagem multicêntrica ou a abordagem policêntrica. Se na abordagem estadocêntrica a gente falava aí que para propor política pública a gente precisava de prerrogativa de uma personalidade jurídica que fosse pública, nessa outra abordagem, que a gente vai chamar de abordagem multicêntrica, ela considera organizações privadas, organizações não governamentais, organismos multilaterais, redes de políticas públicas, juntamente com atores estatais protagonistas no estabelecimento de políticas públicas.
Autores da abordagem multicêntrica atribuem o adjetivo pública a uma política quando o problema que se tenta enfrentar é público, né? Então, segundo outros autores aí, a abordagem policêntrica envolve a existência de múltiplos centros de tomada de decisão dentro de um conjunto de regras aceitas. Então, se a princípio eu preciso de uma personalidade jurídica pública para poder propor políticas públicas numa abordagem estadocêntrica, na abordagem multicêntrica eu amplio a participação de vários stakeholders, né? Eu coloco ali a sociedade civil, eu coloco uma série de associações, eu coloco empresas privadas, né? E organizações não governamentais na proposição de políticas públicas. A gente está falando de organizações multilaterais, então, a fim de ampliar o vocabulário, eu trouxe aqui o que seriam as organizações multilaterais, né? Então, organizações ou agrupamentos multilaterais aconselham os governos sobre as políticas que devem usar para combater a desigualdade. Elas incluem a ONU, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, a OCDE, Organizações para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Banco Mundial, o Conselho de Estabilidade Financeira e o G20, que é o grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos bancos centrais de 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. Então, toda vez que a gente falar sobre organizações multilaterais, a gente está falando sobre essas organizações aí, né, que acabam aconselhando, né, influenciando, pressionando muitos governos mundiais no sentido de fazer o quê? De combater a desigualdade. Aqui, gente, a gente continua a nossa reflexão aí sobre a centralidade do Estado no estabelecimento de políticas públicas. E a gente faz 3 observações. Primeiro, que a elaboração de políticas públicas é uma das razões centrais do nascimento da existência do Estado moderno, né? Então, o Estado ele vem, através da administração pública, organizar esse grupo de pessoas e, evidentemente, consolidar uma sociedade que não aparece sem problemas públicos. Então a gente tem um Estado justamente nesse sentido, de resolver a coisa pública, né? de encontro à necessidade da coletividade, né? dos problemas públicos. E a gente fala que o Estado detém o monopólio do uso da força legítima, ou seja, do poder legítimo, né? que é legitimado aí pela eleição, né? pela escolha desses representantes no Estado para representar a sociedade, né? Então a gente fala que o Estado detém o monopólio do uso da força legítima e isso lhe dá superioridade objetiva com relação a outros atores. Acaba que o Estado acaba sendo mandatário aí sim, né, na proposição de políticas públicas, e o Estado moderno controla grande parte dos recursos nacionais e por isso consegue elaborar políticas robustas, temporal e espacialmente, atendendo aí às necessidades públicas. E quando eu falo de Estado moderno, gente, mais um conceito que é bom que a gente tenha guardado para que a gente possa ter uma melhor compreensão, né? Eu estou falando do Estado que também é conhecido como Estado Nacional, na sua fase inicial. Foi um tipo de organização política que surgiu com o fim do feudalismo na Europa e o advento da burguesia e do sistema capitalista. Então, toda vez que a gente fala em Estado moderno, a gente está falando sobre esse Estado que veio aí, né, no sentido de organizar a sociedade e equipar aí, né, e acabar auxiliando a sociedade, né, nas questões de economia, né, como que se dá as relações de troca dentro de um sistema capitalista. Então o Estado ele vem para, de certa maneira, garantir algumas liberdades e um melhor funcionamento aí na organização econômica do Estado. Então, pessoal, o que seriam então as políticas governamentais? Como o próprio conceito traz aí, as políticas governamentais são aquelas políticas elaboradas e estabelecidas por atores governamentais, né? Então, dentro das políticas governamentais, estão as emanadas por diversos órgãos do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário. E aí, quando a gente fala aí nos atores estatais ou nos atores governamentais, a gente está falando dos políticos, né, dos juízes, dos burocratas, dos designados politicamente. E a gente percebe também, gente, que as políticas governamentais, elas são somente uma parte das políticas públicas. Lembra o caso anterior em que eu citei uma cidade que estava sem a ponte? Então, quer dizer, né? Foi uma política pública implementada? Foi. Mas eu tive uma ação estatal ou governamental? Não tive. Quer dizer, um grupo da sociedade civil se organizou e ali ele fez uma política pública. Ele desenvolveu um plano, desenvolveu um projeto e visando a resolver um problema que era
relevantemente importante naquela situação e no contexto daquela cidade. O segundo nó conceitual que a gente procura trabalhar também é uma pergunta falando se políticas públicas também se refere à omissão ou à negligência. Bom, em 1972, Dai afirmou que a política pública é tudo aquilo que os governos escolhem ou não fazer, né? Se eu decido atuar num programa de educação, então eu tenho uma orientação para a ação. Mas, por exemplo, se eu decido não reprimir a liberdade de expressão ou a manifestação, ou seja, eu não vou fazer nada em relação àquela determinada situação, isso também muitas vezes é considerado como política pública. Com essa concepção, a política pública também passa a significar a omissão ou a negligência de uma determinada ação. Bom, a gente ressalta que acreditamos que a situação de omissão ou negligência governamental não deva ser considerada as políticas públicas, mas apenas falta da inserção do problema na agenda formal. Então, muitas vezes o Estado se depara com uma determinada situação onde, para ele, dentro da análise governamental, é muito mais interessante que ele não faça nada, ou seja, que ele implemente uma política pública na ausência da ação. E aí a gente percebe o quê? Que muitas vezes esse problema ele ainda não está numa agenda formal de discussão, de tomada de decisão para a implementação de políticas públicas. Então a gente vê que em muitos casos da negligência ou do não fazer nada do Estado é simplesmente a ausência da formação de uma agenda formal para discutir aquele problema, para trazer os aspectos daquele problema, visando propor soluções que possam resolver aquela. O outro nó aí de conceitual, ele traz o seguinte questionamento: apenas diretrizes estruturantes de nível estratégico, ou seja, lá no nível de elaboração, quem está lá em cima no comando, né, são políticas públicas, ou as diretrizes mais operacionais também podem ser consideradas políticas públicas? Quer dizer, somente aquele processo lá de planejamento, de organização, né, de ação no sentido de dar corpo formal a uma política pública é considerada política pública, ou as diretrizes mais operacionais, né, daquele enfermeiro que atua lá no PSF, né, aquele programa de atividade, aquela parte processual de como que eu vou acolher, como que eu vou atender, isso também pode ser considerado políticas públicas? Bom, existe o posicionamento, né, de alguns teóricos que interpretam as políticas públicas como somente macro-diretrizes estratégicas ou conjunto de programas. A gente sabe que nessas macro-diretrizes a gente tem programas, esses programas vão ser desdobrados através de projetos, através de planos de ação. Então, a princípio, considera-se somente as macro-diretrizes estruturantes. Nessa interpretação, a política pública é estruturante e os programas, planos e projetos são apenas seus elementos operativos, não podendo ser considerados políticas públicas. O que a gente sabe é que, independente do nível de análise ou do nível de operacionalização, o conceito de política pública está vinculado à tentativa de enfrentamento de um problema público, né? É claro que a gente precisa de uma formalização de marcos diretrizes, mas para poder implementar essas orientações, eu preciso de processos que são mais operacionais, né? E ali também está dentro do corpo de implementação da política pública pelo Estado. E para ilustrar aí essa questão das macro-diretrizes, né, e das diretrizes mais operacionais, né, eu vou trazer um texto para vocês falando sobre os níveis de política pública na educação superior. Bom, no Brasil temos um modelo de educação superior baseado na oferta gratuita por meio de universidades públicas e estatais e a oferta paga por meio de universidades privadas e públicas não estatais. Exemplo, as universidades comunitárias, confessionais, etc. Esta é uma política estruturante estratégica, dirigida para o enfrentamento de um problema público, a necessidade de formação técnica e científica dos brasileiros, né, uma macro-diretriz. Dentro desse modelo de educação superior, há a exigência de processo seletivo dos estudantes, que tem por objetivo fazer uma triagem meritocrática da demanda. No caso das universidades públicas, essa política pública corresponde ao vestibular e é dirigida para evitar uma sobrecarga nas salas de aulas e para que haja o nivelamento cognitivo dos alunos presentes em sala de aula.
Dentro do modelo de vestibular, as universidades têm a possibilidade de escolher o formato de suas provas de seleção. Algumas universidades passam a exigir que os vestibulandos redigissem por escrito a resposta das questões, pois acreditavam que provas de múltiplas escolhas não era suficiente para uma boa seleção. Essa política pública é direcionada para a resolução do problema de incapacidade que as provas de múltiplas escolhas têm em verificar a consistência argumentativa e o nível de português escrito dos candidatos. Então, pessoal, ainda falando sobre os níveis de política pública na educação superior, sobre macro-diretrizes e diretrizes mais operacionais, a gente traz aí o exemplo do cabo de aço como metáfora de política pública. Na situação que a gente abordou, por exemplo, o cabo de aço representa a macropolítica de ensino superior, baseada na oferta pública e privada. O cabo de aço é formado por várias pernas, sendo uma delas a política de seleção por meio de vestibular. A perna vestibular é composta por vários arames, um destes é a seleção por meio de respostas por escrito. Então a gente vê que muitas vezes as políticas públicas têm uma macro diretriz e essa macro diretriz, evidentemente, que tem a necessidade de se desdobrar em diretrizes mais específicas que possam permitir que o Estado consiga abordar o problema público de uma maneira eficaz e eficiente, né? Resolvendo esse problema. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o problema público. É bem interessante falar sobre isso, porque da maneira como é apresentado, parece que o problema público ele é muito simples, né? Pelo menos graficamente nesse slide, a gente vai achar ele muito simples. Mas a gente fala o quê, né? Que um problema público é uma diferença existente aí entre a situação ideal e a situação atual. E para que eu consiga resolver ou chegar nessa situação ideal, né? Eu tenho uma série de batalhas políticas, ideológicas, de convencimento, né? Em busca de apoio, de verba. Então, o que seria o problema público, né? Um problema existe quando o status quo é considerado inadequado e quando existe a expectativa do alcance de uma situação melhor. Lembra anteriormente que eu falei na situação hipotética de que eu tenho uma população em que 70% dessa população é alfabetizada e 30% é não alfabetizada? Então eu digo o quê? Que a situação ideal minha era o quê? Que toda a população fosse alfabetizada, né? Então, qual a distância que eu tenho aí entre a situação atual, que é o status quo, e a minha situação ideal? Eu tenho que trabalhar em cima de 30% da população para que eu possa resolver esse problema público. É um problema público relevante, é um problema social importante, e aí eu preciso fazer esses esforços. Então, toda vez que a gente analisa o problema público, né, a gente vai buscar esse entendimento, que o problema público é a diferença entre a situação atual e uma situação ideal, possível para a realidade pública, né? Possível para que os meus representantes dentro do Congresso Nacional consigam desenvolver projetos e, através desses projetos, implementar o orçamento da União, resolvendo o quê, né? Um problema público, atendendo o quê? Uma necessidade pública. Então, pessoal, e como que isso dá, né? Como que a gente faz a implementação das políticas públicas? Essas apresentações seguintes aqui, elas não estão no escopo do capítulo, não, mas achei interessante, porque a gente está falando sobre, a gente já sabe que as políticas públicas são essas diretrizes aí, orientadas a resolver um problema relevante para a sociedade. É claro que elas têm um ciclo, né, de criação dessas políticas públicas. Então eu trouxe aqui 2 slides a título de curiosidade mesmo, que quais são essas etapas desse ciclo de políticas públicas. Primeiro eu tenho a questão da identificação do problema, eu tenho que verificar uma distância entre o status quo e a minha situação ideal, né? Então eu consigo identificar um problema ali. Depois de identificar esse problema, é criada uma agência formal para esse problema. Então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar levando as características desses problemas para uma série de indivíduos, analisá-los, né? Ver quais são esses problemas, quais são as características desses problemas. Depois eu vou fazer a formulação, né? Das possíveis propostas para resolver esse problema e eu vou em seguida tomar uma decisão para descobrir ali
quais pontos o Estado vai atuar e quais pontos o Estado vai deixar para atuar num outro momento, ou em quais pontos o Estado não vai fazer a política pública, então tomo essas decisões. Após ter essas decisões bem claras, eu faço a implementação da política pública e, claro, eu preciso fazer um monitoramento dessa política pública, saber o quê? Se ela está atendendo os objetivos, se essa política pública está resolvendo os problemas sociais, né, relevantes para os quais ela foi criada. Uma outra imagem que eu achei muito bonitinha também, interessante, trouxe para vocês aqui, né, é mostrando aí o ciclo de políticas públicas, como que eles são criados. Então aqui tem uma identificação, né, do problema público, às vezes é uma ponte que caiu, às vezes são as minhas ruas que não estão bem asfaltadas, a ausência de escola, a ausência de cultura, então tem uma série de problemas públicos, né? Então vou pegar esse problema público através de muitos conselhos aí, dos conselhos municipais, vou estar incluindo isso na agenda formal pública. A partir daí procura-se soluções para atender e resolver esse problema público, até que eu tenha as minhas decisões, quais são as decisões, onde a gente vai agir. A partir daí eu faço um planejamento das execuções, que é muito interessante a questão do planejamento, né? É essencial esse planejamento, esses planos de ações para poder estar implementando as políticas públicas. Eu faço a parte da implementação pública mesmo, da política, vejo a percepção dos meus stakeholders, né? Esse pessoal que faz monitoramento, né? A gente tem um feedback aí da parte que está sendo atendida, da parte que está diretamente ali, né, no problema público. Então eu faço monitoramento para ver se essas políticas estão sendo implementadas de maneira eficiente e eficaz, propondo a avaliação desse processo. Evidentemente que eu tenho uma avaliação do processo, como eu disse anteriormente, aí, as práticas de qualidade na gestão pública e evidentemente acabo contemplando as gestões políticas aí também, de políticas públicas, né? Então tem um plano do Check Act, que são práticas de qualidade que vai permitir que eu monitore esse processo e vou estar sempre ali implementando melhorias de forma geral para a resolução dos problemas públicos. Nesse slide, eu estou falando sobre políticas públicas em diversas áreas, a gente acaba abordando ideias anteriormente apresentadas, como, por exemplo, política pública é um conceito abstrato, que se materializa por meio de instrumentos variados, né? Então, quando o autor fala lá que qualquer definição de política pública abstrata, ela acaba sendo relacionada à percepção do problema público. Muitas vezes você está em uma situação no grupo social que não percebe tantos problemas públicos. Outras vezes você está incluso em um grupo social onde você está sendo afetado ali por diversos problemas públicos. Então, a gente reforça o conceito de políticas públicas dizendo que políticas públicas tomam forma de programas públicos, de projetos, de leis, de campanhas publicitárias que visam trazer informação e, através da informação, diminuir um problema público, esclarecimentos públicos, inovações tecnológicas e organizacionais para resolver problemas, principalmente na eficiência dos processos de implementação de políticas públicas, subsídios governamentais, rotinas administrativas, decisões judiciais, coordenação de ações de uma rede de atores, gastos públicos diretos, contratos formais e informais com stakeholders, entre outros. Nesse quadro aqui, eu trouxe para vocês uma ideia do que seria o problema público, o que seria a política pública, quais são os instrumentos de implementação da política e quais seriam os atores envolvidos. Atores, ali está sem S, gente. Então, qual seria o problema público? Então, a gente tem um problema público muito sério aí, que é o aquecimento global, que impacta toda a sociedade, todo mundo, né, com o descongelamento aí das geleiras, com o aumento do nível do mar, com o aquecimento global, que pode trazer uma série de catástrofes e mudanças climáticas. Então, esse seria o meu problema público. E qual seria a política pública? Uma das políticas públicas voltadas para o aquecimento global seria o quê? A redução das emissões de gases de efeito estufa, né? E qual foi a instrumentação, através de quais instrumentos consegui implementar essa política pública? Através do Protocolo de Quioto, Acordos de Paris e todos os sistemas de incentivo, através da punição, da mensuração e da cobrança dos padrões de emissão exigidos por entes multilaterais e governos nacionais. E quais seriam os atores envolvidos? No caso do aquecimento global, a gente tem o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, organizações ambientais, governos de países e outros atores públicos e privados
Vamos dar um outro exemplo de problema público, que seria o último aqui, ó, que seria a superlotação do cemitério municipal. É um problema público? É, porque as pessoas vão morrer e onde eu vou enterrar essas pessoas? No fundo de casa? Não dá, né? Então, qual seria a política pública? A diversificação das opções de tratamento cadavérico. Né? Então, quais seriam os instrumentos para a implementação dessa política? Criação de estruturas de sepultamento em gavetas, rodízio de jazidas, criação de crematório público municipal, incentiva a criação de crematórios privados, campanha de conscientização das vantagens da cremação. E quais seriam os atores envolvidos nesse sentido, né, no cemitério municipal? A prefeitura, a Câmara dos Vereadores, o Ministério Público, a igreja, associações de moradores, empresas de serviços de sepultamento e cremação. Bom, o que a gente percebe aí, gente? A gente percebe que problemas públicos a gente tem diversos, né? E quanto mais a gente resolve esses problemas públicos, melhor a qualidade de sociedade, as relações ficam mais, em tese, ficariam mais harmoniosas, né? Porque uma sociedade com menos problemas, acaba que eu tenho pessoas com menos problemas, né? E aí a gente percebe a importância da política pública e a importância desses instrumentos, né? Como que esses instrumentos vêm auxiliar, né, na execução da política pública, né? Como que isso traz maior qualidade para a sociedade de uma maneira geral? Como que as políticas públicas elas resolvem problemas, né, relevantes para uma sociedade? Então, muito interessante, peço que vocês, eu não li aqui, mas que vocês possam ler na casa de vocês em um outro momento, né? Todos esses itens aqui e que a gente possa entender um pouco mais sobre a política pública, sobre os instrumentos e principalmente, né, também sobre esses atores envolvidos na elaboração de políticas públicas. Então, pessoal, percebi aqui que a aula já está ficando um pouco extensa, então eu vou somente passar alguns slides aqui que está dentro da programação, dentro aí da realidade de políticas públicas, né? Então eu trouxe esse slide de políticas públicas em saúde e vacinação de Covid-19, direito de todos e dever do Estado. Então a gente veio aí fazer uma reflexão sobre o dever do Estado, né, em garantir uma série de políticas públicas. Então políticas, por exemplo, tão importantes quanto na área de saúde, né, quanto uma política de vacinação pública, que é muito importante e relevante para a sociedade. Então, quando a gente fala em especial da saúde aí, a Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde como sendo direito fundamental e social do ser humano. Resguardado através do artigo 6º da Carta Magna, trata-se de uma proteção ao direito à saúde, que deverá sempre ser resguardado como tutela do Estado Social e Democrático brasileiro. Além do artigo 6º, o direito à saúde está assegurado no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, instituído como direito de todos e dever do Estado. Então, no artigo 196, a gente tem a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, a gente chama atenção aí, né, para o dever do Estado da implementação dessas políticas públicas. E a gente não tira somente, a gente não tira a responsabilidade da sociedade civil, porque é essencial que a gente tenha uma interlocução entre a sociedade civil e o Estado para que eu tenha aí o aprimoramento dessas políticas públicas, para que eu consiga ter maior eficiência nesse processo do Estado, né? Então, como exemplo de política na área de saúde, a gente tem um programa de distribuição gratuita de medicamentos e uma parceria entre municípios, estados e governo federal por meio do Sistema Único de Saúde, que é um programa muito importante que atende uma grande parcela da população e é essencial, né, para manter os níveis mínimos de saúde dentro da sociedade. A gente tem um programa intensivo de recuperação de aprendizagem, que é um programa voltado à área de educação, é uma política pública, né? Esse programa de reforço escolar para alunos com dificuldade de aprendizado nas disciplinas de português e matemática, do ensino fundamental, né, uma política do Estado do Amazonas. E quando a gente fala em programa, gente, eu acho que falei anteriormente aqui que o programa é um conjunto de projetos que são dependentes uns dos outros e serve para um resultado comum. Então, são projetos interrelacionados aí. Se é um programa na área de educação, tem vários projetos na área de educação, tem vários planos de ação na área de educação. A gente também tem as políticas públicas na área de saneamento, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que se transformou em lei, né, em 2010, a Lei 2.305, que institui aí, né, práticas sustentáveis na área de, por exemplo, de tratamento de resíduos sólidos, da logística reversa, e que tem sido um desafio aí, um diferencial competitivo para muitas organizações, evidentemente. A gente tem políticas na área do meio ambiente, né, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, criado pelo Protocolo de Quioto, da Organização das Nações Unidas, né, como estratégia de redução das emissões de gases de efeito estufa, né. Então a gente procura práticas mais sustentáveis no desenvolvimento das nações de maneira geral. A gente tem esse esforço aí, né, em reduzir as emissões de dióxido de carbono o mais rápido possível. A gente tem metas estabelecidas para 2050, para 2100, evitando aí maiores problemas ambientais devido ao aquecimento global. A gente tem políticas na área de assistência social que são muito importantes, muitas vezes não diretamente implementadas, executadas por atores governamentais, mas por diversos stakeholders, né? Como campanha do agasalho, feita por organizações de sociedade civil, meios de comunicações, voluntários da Secretaria Municipal, Assistência Social do município de Araucária, no Paraná, é um exemplo que eu trouxe aí de políticas públicas, né? Essas campanhas que são muito importantes, especialmente em algumas partes do ano. E aqui, pessoal, eu trago novamente para você a referência, que seria políticas públicas, conceitos, esquemas de análise, casos práticos. Eu tenho algumas resenhas que eu estou postando aí no ambiente virtual de aprendizagem. Ele vai ser uma referência para vocês, especialmente para a elaboração das questões para a prova. E a gente encerra essa segunda aula por aqui. Eu gostaria de dizer mais uma vez muito obrigado, dizer que é um prazer estar trabalhando com vocês, estudando com vocês essa disciplina. Desejo a todos bons estudos. Está aqui mais uma vez as minhas redes sociais, @Francisco Tadeu Freire. Convido vocês novamente a participar das redes sociais comigo. E tem um outro perfil que chama TI com Chico, que geralmente eu faço aí, divulgo trabalhos quando estou montando alguma disciplina para concurso público, né? Ou na parte de tecnologia de informação, vocês conseguem ter esse conteúdo lá. E também um canal no YouTube aí, onde eu coloco o codinome de Chico Freire. Passa lá e dá uma conferida no que a gente tem por lá. Muito obrigado, um abraço a todos vocês e até a próxima.